Linha Internacional. Vamos deslocar no espaço e tempo o Eduardo Barão no Bandeirantes Acontece desta quarta-feira, porque tem informação importante repercutindo ainda nesta quarta-feira, que são os resultados das eleições de ontem lá nos Estados Unidos e principalmente a eleição do novo prefeito de Nova York, né, Eduardo Barão? Grande abraço para você. Olá, boa tarde para você, para todo mundo também aí no Brasil. Os democratas saíram vitoriosos na noite de ontem após o resultado das eleições aqui nos Estados Unidos, especialmente aqui em Nova York, com a vitória dos socialistas, Zohran Mamdani. Pela primeira vez, Nova York vai ter um prefeito muçulmano. Além disso, também foi uma derrota considerada para Donald Trump, com as vitórias democratas ao governo do estado em Nova Jersey e também na Virgínia. O revés tem peso político significativo para Trump, que apostava nessas disputas locais para consolidar sua influência, mostrar força antes das próximas eleições nacionais, mas o resultado acabou sendo o oposto. O desempenho democrata surpreendeu pela mobilização e também pela diferença do que apontavam as pesquisas. O mapa eleitoral a partir de agora é favorável, mas a gente sabe que tem muito tempo ainda para as eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos. Valeu, Eduardo Barão, conosco direto de Nova York. Ô, Zaidan, a eleição do Mamdani gerando muita repercussão, né? Era esperada já, ele era o favorito na disputa, mas quando a coisa se consolida, é claro que a gente tem um cenário completamente diferente. Gera um impacto, claro, porque é algo que aparentemente cria um desafio aí pro Trump ao longo dos próximos anos. Mas a gente tem que considerar, né, Zaidan, que existem os Estados Unidos e existe Nova York, né? Que são uma realidade. A cidade de Nova York é uma realidade completamente diferente do que é de fato o restante dos Estados Unidos. Agora, que de alguma forma dá uma balada nas estruturas políticas ali, principalmente da direita e dos mais conservadores lá nos Estados Unidos, isso dá uma mexida, né, Zaidan? Sim, embora o Mamdani não possa nunca ser candidato à presidência, né? Porque ele não nasceu nos Estados Unidos, mas é interessante notar que a eleição dele mexe, inclusive, com o Partido Democrata, porque não foram só os republicanos. Também o Partido Democrata atacou o Mamdani. Mas por que ele foi escolhido? Ele foi escolhido em primárias, né? Em Nova York você tem primária, como tem para presidente da República em todos os estados. E na cidade de Nova York há primária. Então ele ganhou a primária. A cúpula do partido não queria o Mamdani. Claro que não, queria o Cuomo, né? Que foi governador do estado de Nova York, assim como o pai dele, o Mário Cuomo. O Mamdani ganhou a primária, ganha agora a eleição, não é socialista, ele se diz socialista, ele fala que é socialista, mas não é, isso não é socialismo, né? É que para o padrão dos Estados Unidos, parece ser uma política socialista. Quase comunista. Gratuito. Né? Quase comunista. Quase, o Trump falou isso, é comunista. Ônibus gratuito, supermercados populares. Não é isso que caracteriza socialismo. Socialismo não é a propriedade dos meios de produção pelos trabalhadores e o comando político do país pelos trabalhadores. Não é isso. Mas é um cara que está à esquerda do Partido Democrata, muito próximo ali do Bernie Sanders, que se perdeu muito, né? O Bernie Sanders ele adotou posições em relação à guerra na Ucrânia muito, muito ruins. E vale notar essa ameaça do Trump, né, Pavec? Porque Nova York tem um PIB de $1,5 trilhão de dólares. É uma coisa estúpida. Nossa, né? É maior do que a imensa maioria dos países. A cidade de Nova York. E o orçamento, aquilo que a prefeitura tem ano após ano, chega próximo de $150 bilhões. O orçamento anual. Mesmo assim, a cidade precisa de ajuda federal. Há programas federais. E o Trump está ameaçando cortar. Diz que não vai ajudar, não vai mandar dinheiro, não vai ter dinheiro federal. E isso é um problema, porque há vários programas que dependem
da contribuição do governo federal. Mas, enfim, pode ser uma ameaça que pode ser derrubada, inclusive, na justiça, porque o dinheiro não é do Trump. Existe um esboço jurídico que determina essa transferência de recursos, né, Pamela? Exatamente. O Mamdani, que com a eleição se torna o primeiro prefeito muçulmano de Nova York, o primeiro com ascendência sul-asiática e o primeiro nascido na África. Também é o mais jovem, vai ser o mais jovem prefeito de Nova York em mais de um século, quando assumir o cargo em 1º de janeiro. Ele tem 34 anos, né? É muito jovem mesmo. E foi um meteoro político. A forma como ele ascendeu, né, na política ali de Nova York e se viabilizou para ser eleito prefeito da principal cidade dos Estados Unidos, das maiores do mundo, né, maior do mundo, como muita gente considera Nova York, né, numa brincadeira ali, a capital do mundo, né, justamente por esses números que o Zaidan destacou aqui. Tudo é superlativo em Nova York, né, tudo é muito grande, tudo é muito dinheiro envolvido, tudo reverbera de forma diferente, inclusive politicamente, quando envolve a cidade que nunca dorme, né? Já diria a música.